Olá! O pensamento sociológico contemporâneo tem revelado um grande desprezo pelos clássicos. Isto não se limita aos pós-modernos, mas também àquele pensamento que se pretende crítico. No entanto, muitas questões que são levantadas na sociologia contemporânea têm a sua origem, seja no pensamento de Marx, seja no pensamento de Weber, seja no pensamento de Durkheim. Razão pela qual, em nossos vídeos, temos procurado resgatar temas clássicos da sociologia, sobretudo retornando aos clássicos. Ou seja, buscando compreender como que estes autores bases da sociologia refletiram sobre determinados problemas. Neste intuito, hoje vamos discutir mais um texto de Durkheim, ou pelo menos parte dele. O texto se intitula A Sociologia na França no século XIX. É um texto que está dentro do livro A Ciência Social e a Ação, escrito que reúne artigos de Émile Durkheim. Durkheim ele começa observando que a França vai ser o país no qual a sociologia primeiro se desenvolveu. E ele vai procurar apontar este desenvolvimento resgatando o pensamento de Saint-Simon e também o pensamento de Comte. Vamos pegar aqui o raciocínio que Durkheim desenvolve nos dois primeiros itens deste texto. Em vídeo posterior, analisaremos a sociologia na França posterior a Comte, segundo a leitura de Durkheim. Mas fiquemos no vídeo de hoje na análise que Durkheim apresenta de Saint-Simon e de Auguste Comte. Dirá Durkheim: a França foi o país onde nasceu a sociologia. Portanto, a sociologia é uma ciência essencialmente francesa. É lógico, diz Durkheim, que, se formos olhar para o conjunto da história, veremos que desde os gregos se tenta compreender o que é a sociedade. Mas isto não nos permite dizer que, desde a antiguidade, nós temos a sociologia. Porque para que a sociologia nasça, é necessário que ela se constitua como ciência. E, na antiguidade grega, esta possibilidade não estava dada, uma vez que se estava muito mais preocupado em entender ou se buscar qual é a melhor sociedade para os homens existir, do que em se compreender o que era a sociedade dos homens daquele tempo. Nesse sentido, vai dizer Durkheim, se designarmos por esse nome toda a especulação sobre a vida dos povos, a sociologia aparece como bastante anterior. Sob este ponto de vista, as teorias de Platão e Aristóteles acerca das formas diversas da organização política poderiam ser consideradas como uma primeira tentativa de ciência social e têm sido frequentemente apresentadas sob este aspecto. No entanto, elas constituem apenas uma primeira aplicação da reflexão sobre os fatos de ordem social, portanto, sobre a vida coletiva. Simplesmente não basta aplicar a reflexão sobre uma série de fatos para que daí resulte uma ciência. Ou seja, os gregos deram a sua contribuição, mas não conduziram efetivamente ao surgimento de uma ciência que se poderia chamar de ciência da sociedade. Isto, sobretudo, porque não pensaram a concatenação dos diversos fatos sociais, portanto, das diversas instituições e manifestações coletivas existentes na sociedade daquele período. Durkheim vai mostrar também, logo no início deste texto, a importância de se separar a ciência da prática.
Isto não quer dizer que, para Durkheim, a ciência não tenha uma finalidade. Ele apenas quer indicar que, antes de se ver o uso que se pode dar a um determinado tipo de conhecimento, é necessário estabelecer o próprio conhecimento. É importante observar que Durkheim não tem por finalidade produzir um conhecimento e submetê-lo à prática. Para ele, esta esfera da prática não é a esfera do cientista. O cientista apenas busca a conhecer a realidade tal como a realidade é. Este é o intuito de Durkheim. Ele não tem a preocupação em fazer uma sociologia engajada. Durkheim tem a preocupação em fornecer um conhecimento da sociedade para que outros se apropriem deste conhecimento e engajem os melhores caminhos para a sociedade à luz do conhecimento obtido. É nesse sentido que ele vai dizer: é que uma coisa é uma prática, mesmo metódica e refletida. Outra é uma ciência. A ciência estuda os fatos unicamente para os conhecer, desinteressando-se das aplicações a que se podem prestar as noções que elabora. Pelo contrário, uma prática só as considera para saber o que deve fazer com elas, para que fins úteis podem ser empregadas, quais os efeitos prejudiciais que é preciso impedir e por que via este ou aquele resultado pode ser conseguido. É interessante observar que, a partir destas considerações, Durkheim vai levantar outras a respeito do caráter pragmático da vida cotidiana. Por outras palavras, se muitas vezes se submete automaticamente o conhecimento à prática, é em razão de que a vida cotidiana exige respostas práticas. Portanto, se está no caminho de uma certa utilização imediata daquilo que, num primeiro momento, se conheceu. Essa explicação é extremamente importante porque vamos ver que, na sociologia contemporânea, Agnes Heller, Georg Lukács, José Paulo Neto, entre vários outros autores, a partir dos anos 60, eles vão retomar esta discussão do cotidiano e resgatar, fundamentalmente, esta dimensão do caráter prático da vida cotidiana. Aquilo que vai aparecer nos textos de Agnes Heller, por exemplo, sob o nome de pragmatismo no interior da vida cotidiana. Dirá neste sentido Durkheim: sem dúvida, mesmo para resolver esses problemas, é preciso, forçosamente, fazer uma ideia dos objetos sobre os quais se pretende agir. Para se saber para que finalidade pode servir uma coisa, é preciso, em certa medida, conhecê-la. Continua Durkheim: não existe, portanto, prática que não conheça em si teorias em estado imanente. Mas estas teorias não são o fim imediato da prática. Para o prático, não passam de um meio para atingir o seu fim, que é agir. Ora, para poder refletir metodicamente, isto é, de forma a diminuir os riscos de erro, é preciso tempo. Portanto, a ciência depende de maturação. Não se produz o conhecimento com a velocidade da luz. Continua Durkheim: pelo contrário, a ação é sempre mais ou menos urgente e não pode esperar. As necessidades da vida obrigam-nos a restabelecer sem demora o equilíbrio vital, quando perturbado, e, por conseguinte, a decidir com rapidez. Deste modo, as teorias que estão subordinadas às exigências da prática são, consequentemente,
construídas apressada e sumariamente. É importante esta passagem, e até mesmo fundamental, porque Durkheim está mostrando aqui que o pensamento ele depende de maturação. Não se produz o pensamento da noite para o dia. Não se produz a reflexão da noite para o dia. Ela precisa ser resultado de uma investigação demorada, cuidadosa, na qual se recorre à história, à estatística, à comparação, ao movimento do próprio objeto. Sem dúvida, continua Durkheim, na medida em que a reflexão é estimulada, esforçamo-nos por utilizá-la. E, além disso, ela própria se nos impõe. Mas, por outro lado, não pode permitir-se-lhe que vá contra o objetivo que deve ser o seu e que interrompa indefinidamente a ação que é urgente. Há que reduzi-la, pois, à dimensão mais ou menos exata. Não podendo proceder com a prudência que o método rigoroso exige, ela contenta-se, então, e ele está falando aqui da prática, né? Não podendo proceder com a prudência que o método rigoroso exige, ela, a prática, contenta-se, então, no que respeita às razões e provas, com o indispensável, portanto, com o imediato, com aquilo que é funcional, que atende à finalidade mais emergente. Até mesmo o mais frequente é serem as provas apresentadas apenas como argumentos. São instintos, paixões, preconceitos dissimulados sob forma dialética. Enganam mais a nossa necessidade de perceber do que a satisfazem. Durkheim vai continuar sua reflexão observando que a ciência só aparece quando o espírito, portanto, o intelecto, portanto, a razão, portanto, a reflexão, abstraindo toda preocupação prática, aborda as coisas com o único fim de ter representações delas. Portanto, a ciência ela não está preocupada com o seu uso imediato. A ciência ela está preocupada em descobrir o que as coisas são. No caso de Durkheim, a ciência, a sociologia, está preocupada em descobrir o que a sociedade são, como que elas se estabelecem, como que elas se organizam e como que elas mudam, preservando a sua harmonia interna. Deste modo, não estando já atormentado pela necessidade de subsistir, o homem pode escolher a melhor ocasião e rodear-se de todas as precauções possíveis contra as sugestões impensadas. Com isso, Durkheim quer dizer o seguinte: só é possível a ciência se constituir a partir do momento em que o ser social, em que os indivíduos estão liberados das suas necessidades imediatas de sobrevivência. Sobretudo porque a ciência implica um raciocínio demorado. E se o indivíduo estiver com fome, se o indivíduo precisar restabelecer as suas energias físicas e mentais no próximo minuto, seguramente ele não terá tempo para se dedicar à ciência, ao conhecimento objetivo, à compreensão da realidade. Mas esta dissociação da teoria e da prática supõe sempre uma mentalidade relativamente avançada, ou seja, que os homens tenham se liberado minimamente das suas condições biológicas imediatas. Por quê? Para se chegar a estudar os fatos, tendo unicamente em vista saber o que eles são, é preciso ter chegado a compreender que eles o são de uma maneira definida, e não de qualquer outra. Isto é, que tem uma maneira de ser constante, uma natureza de onde derivam relações necessárias. Aqui, mais uma vez, um raciocínio importantíssimo de Durkheim. A realidade possui uma estrutura. A realidade não é caos.
A realidade não é instinto, a realidade não é sentimento, a realidade não é desejo, como pretende os pós-modernos. A realidade possui uma estrutura e esta estrutura é possível de ser compreendida racionalmente. Pode-se contestar a maneira positivista como Durkheim procura compreender a realidade, mas não se pode retirar a Durkheim esta fundamental constatação, a de que a realidade é possível de ser compreendida em sua estrutura interna. E isto é uma contribuição para a ciência. Muito embora Durkheim não inaugure esta constatação, o fato dele reforçar, sobretudo se considerarmos para onde vai a sociologia contemporânea, já é uma grande conquista, que precisa ser continuamente resgatada para sairmos destas ideias de que o mundo é o caos e de que os indivíduos estão se movendo dentro de uma sociedade fragmentada e caótica. Por outras palavras, diz Durkheim, é preciso ter chegado à noção de leis. É importante observar que, para Durkheim, todas as sociedades são regidas por determinadas leis gerais, ou seja, por determinados princípios, e que é necessário encontrar em cada sociedade quais são esses princípios gerais que regem aquela sociedade, garantindo a ela a estabilidade, mas também uma harmonia na medida em que elas se transformam. É preciso ter chegado à noção de leis. A sensação de que a leis é o fator determinante do pensamento científico. É importante observar que Durkheim está procurando encontrar leis no interior de cada sociedade. Ele não está preocupado em encontrar uma lei universal que rege todas as sociedades ao mesmo tempo. E isto vai ser um diferencial entre o seu pensamento e aquele de Comte, como veremos daqui a pouco. A noção de lei natural se constituiu e se propagou progressivamente às diferentes esferas da natureza. Aqui Durkheim começa a resgatar um raciocínio que vai estar nos prefácios do livro As Regras do Método Sociológico. Ou seja, há muito tempo, dirá Durkheim das regras do método sociológico, é conhecido que a natureza é regida por leis. No entanto, não se reconhece que existam leis na sociedade. Daí a necessidade de se encontrar leis que regem as sociedades. Aqui ele está voltando ao mesmo raciocínio, o de que, há muito tempo, nas ciências da natureza, já se trabalha com a ideia das leis. No entanto, no que concerne às sociedades, esta ideia continua sendo marginalizada, continuava a ser marginalizada. Portanto, era necessário também trazer para o campo da investigação das sociedades a ideia de que elas são regidas por leis. Feitas estas considerações, podemos pegar os dois momentos de Durkheim aqui. Ele vai dizer: a noção de lei natural se constituiu e se propagou progressivamente às diferentes esferas da natureza. Só muito dificilmente foi possível de penetrar no mundo dos fatos sociais, portanto, no mundo da sociedade. E foi isto que fez com que a sociologia só pudesse aparecer num momento tardio da evolução científica. Por outras palavras, o que vai possibilitar o nascimento de uma ciência chamada sociologia é o fato de que, em determinado momento, se começou a procurar no interior da vida social quais são as leis que regem a vida social. Continuando a nossa reflexão sobre este texto de Durkheim, dirá o autor: há séculos que o espírito, portanto, o intelecto, está habituado a conceber um tal abismo entre o mundo físico, portanto, das ciências da natureza,
é aquilo a que se chama o mundo humano, que durante muito tempo se recusaria a admitir que os princípios, mesmo fundamentais, de um fossem também os de outro, ou seja, tanto a ciência da natureza quanto a realidade humana são regidos por leis. Daí a tendência geral em colocar os homens e as sociedades fora da natureza, a fazer das ciências da vida humana, quer individual, quer social, ciências à parte, sem semelhanças com as ciências físicas, mesmo as mais avançadas. Foi somente séculos depois de constituída uma ciência da natureza, ou ciências da natureza, que este passo no interior da vida social começou a ser dado. Para triunfar desse obstáculo, seria preciso perder o preconceito dualista, ou seja, a ideia de que o mundo da natureza é um e o mundo dos homens é outro, que as realidades físicas são uma e a realidade dos homens são outras. É outra, na verdade, né? O desmoronamento do antigo sistema social, ao provocar a reflexão em busca de um remédio para os males de que a sociedade padecia, incentivava a aplicar a questão das leis à sociedade, portanto, à vida coletiva. De que desmoronamento é esse que Durkheim está falando? Aqui ele está reconhecendo que houve uma transição da Idade Média para o mundo moderno, portanto, para a sociedade capitalista ou para aquilo que ele chama de sociedade industrial. E que esta passagem de uma sociedade a outra colocou novos problemas, novas questões, que só poderiam ser resolvidas no plano da reflexão, no plano da razão. Então, a sociologia vai nascer a partir do momento em que aqueles obstáculos que se colocavam para conhecer a vida social e que estavam postos no mundo medieval começam a ser superados pela própria derrubada, pela própria superação da sociedade feudal. Vale a pena pegar esta passagem na sua integralidade. Dirá Durkheim, no fim do século passado, estas condições poderiam parecer preenchidas. O desmoronamento, o século passado ao qual ele se refere aqui, é o século XVIII. O desmoronamento do antigo sistema social, ao provocar a reflexão em busca de um remédio para os males de que a sociedade padecia, incentivava-o, por isso mesmo, a aplicar-se às coisas coletivas, portanto, à vida social. Por outro lado, a unidade da ciência já não estava por descobrir, visto que o empreendimento dos enciclopedistas, dos iluministas, tinha precisamente por objetivo proclamá-la. Portanto, Durkheim está apontando aqui a importância que teve o pensamento enciclopedista, o pensamento iluminista, no sentido de criar condições para o desenvolvimento de uma futura ciência da sociedade, portanto, para o desenvolvimento de uma futura sociologia. Ele destaca dois autores fundamentais desse período dos enciclopedistas, que é o caso de Montesquieu e Condorcet. Dirá Durkheim, foram Montesquieu e Condorcet que fizeram o esforço, mas nenhum nem outro conseguiu abordar o problema em toda a sua extensão. Eles bem sentiam que a sucessão dos fenômenos sociais apresentavam uma certa ordem, portanto, uma certa lógica interna, portanto, uma certa estrutura. Mas não tinham desta ordem, portanto, desta estrutura, de sua natureza, dos processos mais aptos para a descobrir uma concepção bem definida. Isto é fundamental, porque Durkheim está reconhecendo a contribuição
que o pensamento anterior teve. O pensamento ele não nasce do nada. Há uma tendência muito forte nos pós-modernos em apresentar textos com conceituações novas, em geral vazias, dando a impressão de que eles estão descobrindo a realidade, de que eles estão formando ou formatando conceitos revolucionários para se compreender o mundo. Isto fazendo, ao mesmo tempo, um profundo desprezo aos clássicos. Isto não ocorre com Durkheim. Aliás, os clássicos, em geral, são bastante respeitosos com os seus antecessores, porque eles sabem que só estão podendo pensar certas questões em razão de que, atrás de si, existe todo um desenvolvimento do pensamento, um desenvolvimento de novas questões que estão sendo reapropriadas no sentido de fazer avançar a reflexão. Isto é fundamental, tanto em Durkheim, quanto em Weber, quanto em Marx. O profundo respeito que eles têm em relação aos seus antecessores. O que eles vão procurar fazer com os autores que os antecederam é procurar apreender os avanços e os limites daqueles autores, daqueles pensadores, mas não o desprezo absoluto àqueles pensadores. Durkheim prossegue dizendo: assim, Montesquieu e Condorcet limitaram-se a formular, a propósito dos fatos sociais, portanto, da vida coletiva, opiniões engenhosas ou originais, não procurando criar uma disciplina inteiramente nova, pelo menos pelos seus princípios e pelo seu método. Os seus ensaios ficaram brilhantes obras pessoais, mas não podiam servir de ponto de partida para uma tradição científica. Certamente que as preocupações práticas da época perturbavam demasiadamente os espíritos para lhes permitir o sangue frio e a serenidade sem os quais não há sábios. Quais eram essas preocupações práticas da época? Era o mundo nascente da burguesia, a necessidade de encontrar respostas ou fornecer entendimento sobre o mundo burguês emergente. A verdade é que, a partir do momento em que a tempestade revolucionária passou, portanto, as revoluções burguesas passaram, constituiu-se, como que por encanto, a noção de ciência social. Com isto, Durkheim fecha o primeiro item da sua reflexão sobre as bases da sociologia, ou seja, todo o percurso que vai sendo estabelecido até o início da sociologia. Vamos avançar um pouco na reflexão, uma vez que se trata de um texto longo, não trataremos aqui na sua integralidade, mas vale a pena avançar um pouco na reflexão, porque o item 2 deste texto, Durkheim dedica ao pensamento de Saint-Simon e ao pensamento de Auguste Comte. Dirá em relação ao primeiro, portanto, em relação a Saint-Simon. Saint-Simon foi o primeiro a aplicar a sua fórmula, ou seja, a tentar compreender quais são as leis no interior da sociedade. Foi a fé que ele tinha na onipotência da ciência que lhe inspirou a sua concepção. Partindo da ideia de que a perturbação que atingia as sociedades europeias resultava, antes de mais, do seu estado de desorganização intelectual, entregou-se à tarefa de pôr a termo isso, substituindo o sistema de ideias sobre que repousava o antigo regime, que era do tempo da sociedade feudal, e que a Revolução Francesa arruinara definitivamente. A Revolução Francesa arruinara as bases do regime feudal. Substituiu aquela forma de pensar antiga por um sistema novo, que estivesse em harmonia com a nova ordem das coisas. E aqui Durkheim resgata um princípio que vai ser fundamental também ao seu pensamento, que é a ideia de harmonia social.
Durkheim não está procurando ver como é que as sociedades são conflituosas. Ele está preocupado em ver por quais caminhos se suprime o conflito e se restabelece a harmonia no interior da vida social. A luta de classes amedronta Durkheim. E ele vai procurar compreender como é que a sociedade ela pode ser harmônica, mesmo existindo as classes, mesmo existindo interesses antagônicos. Continua Durkheim. Mas, para um tal empreendimento, portanto, empreendimento perseguido por Saint-Simon, não eram as ciências da natureza que poderiam fornecer a contribuição mais útil, porque as ciências da natureza são regidas por leis específicas. Era necessário encontrar as leis particulares da vida social. Para refazer uma consciência nas sociedades, são estas que importa, antes de tudo, conhecer. Ora, esta ciência das sociedades, a mais indispensável de todas, não existia. Era necessário, portanto, no interesse prático, fundá-la sem demora. Existia um conhecimento das ciências da natureza, mas não existia um conhecimento da sociedade. Portanto, não havia uma ciência da sociedade. A esta ciência nova, Saint-Simon dá o nome novo de fisiologia social. Qual é a finalidade desta fisiologia social? Ou o que perseguia este conceito de fisiologia social? Dirá Durkheim, este novo conceito tem por objeto os organismos sociais considerados na sucessão do seu futuro, ou seja, como é que eles se desenvolvem. E, com isso, ela se distingue nitidamente da fisiologia comum ou especial, que apenas respeita os organismos individuais. Portanto, Saint-Simon está olhando para o desenvolvimento do coletivo, e não para o desenvolvimento do indivíduo. Vai ser muito frequente Durkheim observar que o indivíduo é a base da vida coletiva, mas a vida coletiva ela é de uma natureza outra, porque ela transcende o indivíduo. Daí a ideia de consciência coletiva e, portanto, das instituições. Para Saint-Simon, a sociedade não é uma simples aglomeração de seres vivos cujas ações não têm outra causa que o arbítrio das vontades individuais. É um verdadeiro ser cuja existência é mais ou menos vigorosa ou vacilante, conforme os seus órgãos desempenham mais ou menos regularmente as funções que lhes são confiadas. E estes órgãos são as instituições. É importante observar que, para Durkheim, a sociedade se assemelha a um grande organismo, cujas partes constitutivas são as instituições. Se as instituições funcionarem em harmonia, a sociedade estará em boa saúde. Se as instituições começarem a não cumprir as suas finalidades coletivas, a sociedade ela tende para um estado de anomia. A sociedade tende a ser uma sociedade cada vez mais doente. Então, retornando aqui, para Saint-Simon, a sociedade não é uma simples aglomeração dos seres vivos cujas ações não têm outra causa que o arbítrio das vontades individuais. É um verdadeiro ser cuja existência é mais ou menos vigorosa ou vacilante, conforme os seus órgãos desempenham, mais ou menos regularmente, as funções que lhes são confiadas. Portanto, a fisiologia social paira por cima dos indivíduos, que, para ela, mais não são que órgãos do corpo social. Ou seja, os indivíduos são a base a partir da qual se estrutura a consciência coletiva. Mas eles não são a própria consciência coletiva. A consciência coletiva é de uma natureza superior. Para ela, mas não são que órgãos do corpo social, cujas funções orgânicas ela deve estudar, como a fisiologia especial estuda a dos indivíduos. Então, existe uma ciência que vai estudar os indivíduos
E existe uma ciência que vai estudar a vida coletiva. É no plano do estudo da vida coletiva que está a sociologia, e não no plano da vida individual. Não são as subjetividades isoladas que o Durkheim está procurando compreender. Não são as multidões fragmentadas que Durkheim está procurando compreender. Durkheim está procurando compreender a vida coletiva, as manifestações coletivas e como estas manifestações coletivas estão interconectadas entre si, de tal modo a garantir a harmonia social, ou aquilo que ele considera ser a possibilidade da harmonia social. Ainda se referindo a Saint-Simon, vai dizer Durkheim: chegar a formular esta lei, de modo a obedecer-lhe, ao compreender a marcha que ela nos prescreve, eis o grande objetivo da fisiologia social. Para o conseguir, ser-nos-á necessário proceder como para as ciências naturais, isto é, observar. Portanto, o conhecimento, ele não nasce do eu acho. O conhecimento, ele nasce a partir da observação rigorosa. Dado que esta lei não é obra nossa, não é interrogando-nos que poderemos alguma vez descobri-la, mas interrogando os fatos que a manifestam. Por outras palavras, não é por um processo de introspecção, portanto, não é por um processo do eu acho, na minha cabeça é assim, eu acredito que seja, que nós vamos descobrir o que são os fatos sociais. Só podemos compreender os fatos sociais a partir do momento em que observamos estes fatos com profundidade, a partir do momento em que nos debruçarmos a observá-los com rigor. A fisiologia social deverá ter, portanto, um caráter rigorosamente positivo, ou seja, um caráter de ciência. Por outras palavras, a fisiologia social, denominada fisiologia social por Saint-Simon, é uma ciência de observação. Diz ainda Durkheim, é elaborando série de fatos históricos tão vastos quanto possível que chegaremos a percebermos-nos do sentido para que a humanidade evolui. O método da nova ciência será, portanto, essencialmente histórico. Por outras palavras, temos que compreender o desenvolvimento das sociedades para conhecermos o que são as sociedades. Não temos como conhecer a sociedade a partir de si mesma. Não tem como conhecermos o capitalismo, por exemplo, se não compreendermos toda a gênese histórica que produz o capitalismo. Não adianta apenas afirmar que o capitalismo existe. É necessário compreender como que ele surgiu, como que se desenvolveu e quais são as características particulares que ele apresenta no momento atual. Somente a história, continua Durkheim, somente a história, para servir este fim, ela deverá transformar-se e tornar-se em uma história científica. Ou seja, a história não é uma coletânea de fatos, de dados. A história, ela é marcada por uma articulação interna. Então, temos que compreender historicamente esta articulação interna ao longo da história. Lembrando que Durkheim não está pretendendo reduzir a sociologia à história e muito menos a história à sociologia. O que ele está mostrando é a importância de recorrermos à história para desenvolvermos o pensamento sociológico. Ora, neste aspecto, Saint-Simon não nos deixou senão na infância. Ou seja, embora Saint-Simon tenha sido importante, ele não levou às últimas consequências as ideias que estava colocando. Para que isto acontecesse, foi necessário um novo salto qualitativo. E este salto qualitativo vai vir posteriormente a Saint-Simon,
como Durkheim analisará nas páginas posteriores. Mas, por enquanto, continuemos um pouco mais com o raciocínio que Durkheim faz a propósito do pensamento de Saint-Simon. Dirá ele: estamos, desta vez, em presença não já de considerações fragmentárias sobre este ou aquele aspecto dos fenômenos sociais. Neste sentido, a teoria de Saint-Simon, ela apontou para duas consequências essenciais e que norteiam toda e qualquer ciência. A partir de Saint-Simon, estavam lançadas as bases para se compreender o caráter positivo de uma ciência da sociedade. Ou seja, é possível compreender as leis da sociedade, é possível compreender a sociedade internamente. E, além disso, vai destacar Durkheim, a partir de Saint-Simon, ficam abertas as portas para se lançar também a especificidade da análise sociológica, ou seja, a especificidade de uma ciência, o distanciamento desta ciência em relação à ciência da natureza. São duas contribuições que Durkheim está apontando aqui e que resultaram do pensamento de Saint-Simon. Em primeiro lugar, o fato de se procurar fazer uma ciência da sociedade, portanto, ver a compreensão da sociedade de uma maneira positiva, a possibilidade de se compreender a estrutura da vida social, e, de outra parte, se compreender que a sociedade ela contém especificidades e que, portanto, ela precisa ser analisada nas suas especificidades, assim como cada sociedade precisa ser analisada em sua especificidade. Prossegue Durkheim. O reino social, a partir daí, estava ligado aos outros reinos, conservando, embora a sua fisionomia própria. Por outras palavras, não se tratava de você estabelecer um fosso entre a ciência da natureza e a ciência da sociedade, o mundo físico e o mundo social, e sim de reconhecer a especificidade do mundo social em relação ao mundo da natureza. Porém, mais do que tentar executar este vasto programa, Saint-Simon formulou: nada há sua obra que possa ser encarada como um empreendimento metódico para chegar à descoberta desta lei do progresso. Por outras palavras, embora Saint-Simon tenha apontado o caminho, ele não desenvolveu os próprios pressupostos que havia lançado, ou seja, de descobrir a lei que faz com que as sociedades evoluam. É o que o Durkheim está chamando aqui de lei do progresso. Todos os pontos de vista que Saint-Simon expõe sobre o assunto estão extremamente dispersos. São intuições rápidas, muito imperfeitamente coordenadas, não acompanhadas de qualquer prova regular. Só com Auguste Comte é que o grande projeto concebido por Saint-Simon começa a tornar-se realidade. Aqui Durkheim aponta um outro elemento fundamental no seu método. Não basta observar a realidade. É necessário submeter a observação à comprovação para sabermos se aquilo que observamos é correto ou não. Daí que ele está colocando nestas considerações finais de Saint-Simon o fato de que era necessário ainda a Saint-Simon estabelecer a prova regular. Não basta afirmar que as sociedades são regidas por leis. Era necessário encontrar a prova de que as sociedades são regidas por leis. A partir deste ponto, Durkheim começa a mostrar os avanços que Comte obteve em relação a Saint-Simon. Dirá Durkheim: todas as ideias fundamentais da sociologia de Comte se encontravam já em
definiu-lhe o método e constituiu o seu enquadramento. Enquanto, até então, apenas aparecia como uma nebulosa muito confusa, no seio da qual não se distinguiam ainda as diversas partes, ele, Comte, introduziu-lhe divisões úteis. São constituídas, desde logo, duas grandes seções nestas divisões propostas por Comte, que, estando estreitamente ligadas, exigem, no entanto, que sejam tratadas separadamente: a estática e a dinâmica. Aqui está o ponto que, segundo Durkheim, Comte avança em relação a Saint-Simon. Se Saint-Simon apontou para a existência de leis na vida social, Comte resgatou a ideia de que existem leis na vida social e propôs ainda uma nova conceitualização, ou ampliou a conceitualização, no sentido de detectar que em toda sociedade possui um momento estático e um momento dinâmico. O que é este momento estático? O momento estático é aquele que vai garantir a unidade orgânica da sociedade, de uma determinada sociedade. E o que é o momento dinâmico? O momento dinâmico é aquele que busca investigar como é que as sociedades mudam, como é que elas se transformam, mantendo a sua coesão interna e garantindo a sua harmonia. Deste modo, são constituídas, desde logo, duas grandes seções, que, estando estreitamente ligadas, exigem, no entanto, que sejam tratadas separadamente: a estática e a dinâmica. A estática social tem por objeto as relações de conexão que ligam os diversos elementos de um só e mesmo elemento social uns aos outros, observada numa fase determinada de sua evolução. Aqui já está presente a ideia de que a sociedade é um grande organismo e que as partes constitutivas deste organismo estão indissoluvelmente ligadas. Então, é necessário compreender como é que estas partes encontram-se ligadas de tal modo a permitir o funcionamento do organismo, portanto, da vida social. Já a dinâmica procura, segundo que lei, a sucessão das sociedades humanas que constitui a humanidade tem evoluído através dos tempos. Portanto, busca compreender como é que esta sociedade, que é um grande organismo, ela muda. Como é que se dão as transformações no interior deste grande organismo, sem fazer com que este grande organismo se autodestrua. Gramsci, desculpem. Comte, ele vai observar que toda sociedade passa por uma única e invariável lei, que é a lei dos três estados. Portanto, é o estado teológico, o estado metafísico e o estado científico. Durkheim vai observar que este é um grande limite no pensamento de Comte, porque ele queria encontrar uma lei universal para toda e qualquer sociedade, desconsiderando que as sociedades possuem particularidades e que, portanto, cada sociedade tem as suas leis próprias, a sua dinâmica própria. A respeito da lei dos três estados de Comte, dirá Durkheim: a famosa lei dos três estados domina todo o sistema de Comte. Comte peca neste sentido, mas Durkheim apresenta uma justificativa. Comte não dispunha de conhecimentos suficientes para tratar um problema de uma tal amplitude. Efetivamente, Comte propõe-se determinar a lei segundo a qual se processa o desenvolvimento não das sociedades, mas da sociedade humana em geral. Ele raciocina como se a humanidade constituísse um todo realizado, acabado, como se o gênero humano, na sua totalidade, fosse uma única e mesma sociedade, que se desenvolve sempre no mesmo sentido, segundo uma marcha retilínea. Mas, de fato, a humanidade não é mais
que um conjunto de sociedades humanas. São as tribos, as nações, os estados particulares, as únicas e verdadeiras realidades históricas de que a ciência social deve e pode ocupar-se. Portanto, existem particularidades, e Comte desconsiderou estas particularidades ao tentar reduzir todas as sociedades a uma lei social geral, que seria a lei dos 3 estados. São estas diversas individualidades coletivas que nascem e que morrem, que progridem e retrocedem. E a evolução do gênero humano não é mais do que o sistema complexo destas evoluções particulares. Ora, é preciso que elas se façam todas na mesma direção e que se reúnam exatamente como segmentos de uma mesma reta. A humanidade comprometeu-se simultaneamente em vias diferentes e, por consequência, uma doutrina que apresenta como princípio procurar sempre e por toda parte um só e mesmo fim, repousa sobre um postulado radicalmente errado. E aqui a crítica de Durkheim a Comte. Não existe uma única lei que rege as sociedades. É necessário analisar sempre as particularidades das sociedades. Uma sociedade brasileira não é idêntica a uma sociedade francesa, como uma sociedade francesa não é igual à sociedade na Tailândia. Então, é necessário encontrar quais são as leis que regem estas sociedades e não tentar reduzir todas estas sociedades em seu desenvolvimento a uma única lei geral, como se todas elas fossem se desenvolver no mesmo ritmo, da mesma forma, e fossem desembocar nos mesmos resultados, nas mesmas configurações sociais. Concluindo as suas observações a respeito de Comte, Durkheim vai dizer: apesar destes limites, foi o primeiro a ter feito um esforço contínuo e metódico para constituir a ciência positiva das sociedades. Saint-Simon tinha, sem dúvida, entrevisto muito nitidamente que ela era possível e algumas das suas características que devia apresentar. Mas uma coisa é afirmar a possibilidade de uma ciência, outra coisa é empreendê-la. O melhor meio de fazer ceder as resistências que se opõem à constituição de uma ciência nova é tentá-lo resolutamente. Uma vez que ela é, por muito imperfeita que seja, absolutamente necessária, tem já um começo de vida. E esta demonstração, pelo fato, testemunha mais a favor de sua vitalidade que todos os raciocínios dialéticos. É interessante observar como, a todo momento, Durkheim está levantando questionamentos a respeito da dialética. E isso se dá por um motivo simples, porque, para ele, a dialética vê fundamentalmente a negação e não a afirmação. Uma das dimensões que vai, inclusive, sedimentar esta ideia do positivismo é o esforço para se libertar do pensamento dialético. O Comte não era um dialético, Durkheim não era um autor da dialética. A dialética vai ser a concepção desenvolvida desde os gregos, mas aprimorada por Hegel e complementada por Marx. Mas, a todo momento, Durkheim procura destacar como que esta forma de pensar, que é o pensar dialético, que vê a realidade na sua processualidade, na sua contradição, como que a dialética ela é mais um obstáculo do que um caminho para se estabelecer a ciência. E isso também tem sua razão de ser no fato de que Durkheim está vivendo num período extremamente conflituoso e tem atrás de si também toda uma história conflituosa da França, da qual a Revolução Francesa é uma expressão maior. Então, as resistências dele à dialética estão não no sentido de que ele está em oposição a Marx, e sim de que ele está procurando compreender não aquilo que conduz à negação das sociedades, e sim aquilo que conduz à afirmação das sociedades e à manutenção destas sociedades como um todo orgânico.
Encerra Durkheim estas reflexões dos 2 primeiros itens. Uma vez que ela é, por muito imperfeita que seja, absolutamente necessária, tem já um começo de vida. E essa demonstração, pelo fato, testemunha mais a favor da sua vitalidade que todos os raciocínios dialéticos. E isto é que é o difícil, porque o ato verdadeiramente criador consiste não em emitir belas ideias para deleite da inteligência, que é o que geralmente os pós-modernos fazem, né? Mas em se apoderar delas para as fecundar, pondo-as em contato com as coisas, coordenando-as, baseando-as num princípio de demonstração, de forma a torná-las, ao mesmo tempo, logicamente assimiláveis e controláveis por outrem. Eis o que Comte fez pela ciência social. Foi graças a ele que esta se tornou um fator da vida científica. Eis porque é justo que Comte seja considerado o pai e que o nome de sociologia que ele deu à ciência renascida lhe esteja definitivamente ligado. Acrescentai a isto que, através de toda a sua doutrina, no meio de muitos erros, perpassa um sentimento muito vivo do que é a realidade social, daquilo que tem propriamente de característico, do estado de espírito em que é preciso estar-se para abordar o seu estudo. Assim, a leitura dos 3 últimos volumes do curso de Filosofia Positiva constitui, a nosso ver, a melhor das iniciações ao estudo da sociologia. Sem dúvida, para compreender bem Comte, é necessário recuar até Saint-Simon, mas o que quer que Comte deva a seu mestre, ele mantém-se para nós o mestre por excelência. E com isto, Durkheim encerra as reflexões a respeito de Saint-Simon e Comte. Nas partes posteriores do texto, ele vai procurar analisar os desdobramentos da sociologia a partir de Comte. Mas esta exposição nós deixamos para uma próxima oportunidade. Espero que tenha contribuído para um maior esclarecimento do pensamento de Durkheim. Encaminhe suas sugestões positivas e negativas, a fim de que possamos sempre continuar o nosso trabalho em defesa da sociologia. Até uma próxima.